Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. O tema desta palavra hoje é a nossa esperança vive. Diga amém. E qual é a nossa esperança? Onde você tem colocado sua esperança? Em quem você tem depositado a sua esperança? Muitas pessoas têm se decepcionado. Aliás, este ano, para muitos, é um ano de decepções, porque colocaram sua esperança, muitos brasileiros, que o Brasil ia melhorar, infelizmente frustraram-se. A esperança de muitos foi por água abaixo. Onde você tem colocado sua esperança? A minha esperança está no Senhor Jesus. E a minha esperança, ela não está morta. Ela não morreu. Aliás, ela morreu, mas ela ressuscitou, ela está viva hoje. Jesus está vivo. Hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa, e muita gente tem uma ideia errada da Páscoa, né? E se fala muito hoje do ovo de Páscoa, e o ovo de Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa, o ovo de chocolate, e até colocar o coelho como símbolo da Páscoa, que também não tem nada a ver, e nem eu sabia que coelho botava ovo, mas é um negócio assim, que a gente não entende, né? Mas tudo bem, eu não sou contra você dar um ovo de chocolate. Quando você for dar para os seus filhos, meu filho, isso aqui é um ovo de chocolate. E não dizer que é um ovo de Páscoa. A Páscoa é uma festa muito importante para o povo judeu. A Páscoa foi a festa que eles comemoraram a libertação deles do Egito. Essa palavra Páscoa, ela quer dizer em hebraico passagem. Por que passagem? Porque no dia da festa, o anjo da morte iria passar sobre o Egito. E ia entrar nos lares, nas casas, que não tivesse a marca do sangue do cordeiro na porta. A casa que tivesse a marca do sangue na porta, o anjo da morte iria passar por cima. Por isso é a festa da Páscoa, a festa da passagem. Jesus é o nosso cordeiro pascual. Jesus é a nossa Páscoa, diga amém. E hoje para nós, a Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Precisamos entender isso, que o nosso Jesus está vivo. Diga amém. E aqui no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, nós encontramos algumas lições que falam sobre a ressurreição de Jesus. Aqui no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus escreveu, ele mostra que Jesus realmente morreu, mas ele ressuscitou. E eu quero ver aqui com vocês no capítulo 28 de São Mateus, algumas lições importantes sobre esse dia tão especial de hoje, que é o domingo de Páscoa. Vamos ler no verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o quê? O sepulcro. A primeira lição que nós aprendemos aqui neste verso primeiro é que muitas pessoas até hoje, como Maria Madalena e outras mulheres, estão procurando um Jesus morto. Muita gente hoje está na procissão daqueles que seguem um Jesus morto, um Jesus que está na cruz, um Jesus que não ressuscitou. Maria Madalena
reúne algumas mulheres e ela diz: vamos lá no sepulcro. O que elas foram fazer lá? Elas foram ver o corpo de Jesus. O que elas foram fazer lá? Elas não foram lá ver se Jesus tinha ressuscitado. Elas foram levar alguns bálsamos, algumas flores, para enfeitar o túmulo de Jesus. Tem muita gente, irmãos, que Jesus para eles ainda continua morto. É muito triste quando alguém pensa que a sua esperança está morta. É muito triste quando você olha e não consegue ver que a sua esperança está viva. Para essas mulheres, a esperança delas estava morta. Elas foram procurar um Jesus morto. E eu pergunto para você que está aqui na catedral hoje, você que está em casa me assistindo, o que você tem procurado? Um Jesus vivo ou Jesus morto? Você que está aqui na catedral, o que você veio buscar aqui hoje? Você veio buscar um Jesus vivo ou um Jesus morto? Muitos estão buscando Jesus morto que não pode fazer nada. Olha o que diz o verso 5, irmãos, rapidamente. Olha o que diz o verso 5. Elas chegaram, os soldados não estavam mais, tinha um anjo. Verso 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscai Jesus, que foi crucificado. O anjo disse para elas, quando elas chegaram lá e viram a pedra do túmulo removida, os soldados que protegiam o túmulo não estavam ali, aí tinha um anjo, mas elas não sabiam que era um anjo. E o anjo disse: eu sei que vocês estão procurando. Vocês estão procurando o Jesus que foi crucificado. E elas disseram: é verdade, mas vocês vieram no lugar errado. Diga glória a Deus. O anjo disse: vocês estão procurando um Jesus que está morto. O nosso Jesus está vivo. O Jesus que nós pregamos aqui na Catedral da Família, o Jesus que nós pregamos no rádio, na televisão, o Jesus que nós pregamos nas nossas células, Ele é um Jesus vivo. Ele está vivo e viverá eternamente. Glória a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Jesus está vivo. Diga para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que fala com Jesus como se ele estivesse morto. Jesus não está morto. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o diabo. É por isso que todo poder no céu, na terra e debaixo da terra foi dado a Jesus, porque ele venceu a morte. Foi o único que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que o nome dele tem poder. Não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. Porque ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A primeira lição que nós aprendemos que Jesus está vivo. Segunda lição, está no verso 6. Olha o que diz o verso 6. O anjo lhes disse: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Diga amém. Vinde ver onde ele jazia. Diga amém. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus sempre usa alguém para dizer, para falar, para mostrar que Jesus está vivo. As mulheres chegaram, a pedra do túmulo estava removida, os soldados que guardavam o túmulo não estavam mais, mas tinha alguém lá. Deus deixou alguém, um anjo.
E o anjo foi até elas e disse: olha, venham cá. Eu sei que vocês estão procurando, mas ele não está aqui. Vinde ver, venham ver onde ele estava, porque ele não está mais. Amém? Um anjo falou para as mulheres, depois estas mulheres falaram para os discípulos depois espalharam essa mensagem da ressurreição, e esta mensagem chegou até nós. Um dia, alguém falou para você da ressurreição de Jesus. Um dia, alguém pregou para você sobre a ressurreição de Jesus. Você que está aqui na catedral, você que tem ouvido a palavra de Deus todos os domingos, todas as quartas-feiras, você que chegou um dia na presença de Deus com a sua vida arrebentada, seu casamento arrebentado, você que um dia chegou na casa de Deus sem esperança, sem perspectiva nenhuma na vida, mas alguém falou de Jesus para você. Agora é a sua vez de falar. Nós não podemos nos calar, irmãos. Nós precisamos falar da ressurreição de Jesus. Nós precisamos falar que Jesus está vivo. Nós precisamos pregar que Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo e continua reinando hoje, e vive nos nossos corações, e viverá para sempre. Olha o que diz o verso 8. Olha o que elas fizeram: retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Digam amém. Elas meio com medo, meio misturado, medo, alegria, e elas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, medo e alegria junto, mas elas fizeram o seguinte: elas foram as propagadoras da palavra de Deus. Elas saíram pregando. Essas mulheres foram as primeiras pregadoras da ressurreição de Jesus. Estas mulheres foram as primeiras pregadoras que Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, povo de Deus, você que tem ouvido falar tanto de Jesus, você que já teve uma experiência com Jesus, você tem falado de Jesus, você tem propagado a palavra de Jesus, qual é o seu compromisso com Jesus? Estas mulheres comprometidas não ficaram só com elas a mensagem. Elas poderiam voltar para casa alegres: olha, nós fomos lá, Jesus não está mais lá, que coisa maravilhosa. Mas elas não ficaram só com elas. Elas foram divulgar para os discípulos. Elas foram atrás dos discípulos e disseram: olha, Jesus ressuscitou. Nós fomos lá, nós vimos a pedra estava removida, o corpo dele não estava lá, tinha um anjo lá. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E esta foi a pregação daquelas mulheres, que Jesus havia ressuscitado. E eu quero dizer para você que está aqui na catedral, você que me assiste pela televisão, esta é a mensagem da igreja. Nós pregamos, nós falamos de um Jesus que está vivo. Nós servimos um Jesus que está vivo. Nós adoramos um Jesus que está vivo. Agora nós precisamos nos comprometer com esse Jesus. Diga amém. Muita gente está atrás de um Jesus morto. E nós precisamos, irmãos, como estas mulheres, sermos divulgadores que Jesus está vivo. Infelizmente, muita gente está sendo enganada, muita gente está vivendo uma vida
ainda derrotada, uma vida sem paz, uma vida sem alegria, uma vida sem a graça de Deus, porque eles estão servindo um Jesus morto. Para eles, Jesus ainda está na cruz. Para outros, Jesus terminou seus restos mortais na sepultura. Não. Essas mulheres, elas foram ao túmulo de Jesus no domingo, no terceiro dia. Chegaram lá, para surpresa delas, Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado. Amém? Eu quero dizer para você, esta é a sua mensagem: Jesus está vivo. Você precisa falar isso para outras pessoas. Nós precisamos testemunhar disso para outras pessoas. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, precisamos seguir o exemplo dessas mulheres, divulgar que Jesus está vivo. Nosso Jesus está vivo. Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, Ele está vivo e vive no meu coração e vive no seu coração para sempre. Diga amém, diga graças a Deus. Uma terceira lição, irmãos, que nós aprendemos nesse texto, está no verso 11, olha o que diz aqui. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade. Olha só, enquanto elas foram pregar a ressurreição, a guarda que protegia o túmulo foi à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes e dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Versículo 15. Eles, os soldados, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta mentira divulgou-se entre os judeus até o quê? Satanás é o pregador da maior mentira que começou nesse dia também, que Jesus não tinha ressuscitado. Assim como Deus levantou umas mulheres para propagar a verdade, para falar a verdade, para dizer a verdade, Jesus ressuscitou. O diabo, que é o pai da mentira, levantou também os seus pregadores da mentira. Você sabe quem foram os pregadores da mentira do diabo? Sabe quem? Quem, irmãos? Os soldados. Que soldados? Os soldados que foram colocados lá para proteger o túmulo. Os soldados eram testemunhas vivas que Jesus tinha ressuscitado. Eles viram tudo o que aconteceu. Eles eram testemunhas. Porque eles viram a pedra ser removida, eles viram Jesus se levantando da tumba. Eles correram para os anciãos, os principais sacerdotes, e contaram o que aconteceu. O que os anciãos fizeram? Olha, é o seguinte: reuniram lá em conselho, diz o texto que eles pegaram grande soma de dinheiro, deram para os soldados, e ele disse o seguinte: vocês vão dizer o seguinte, que vocês dormiram, e os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo.
Olha só, irmãos. Olha o que eles planejaram. Uma mentira. Deram dinheiro para os soldados, muito dinheiro. Os soldados se venderam pelaquela quantia de dinheiro e saíram divulgando. Nós dormimos e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Agora o pior, como diz aqui o verso 15, esta mentira divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Tem gente que diz que mentira tem perna curta. Não é verdade isso. Mentira tem perna longa. A mentira, ela tem uma perna bem comprida, irmãos. A mentira, ela vai onde você não faz ideia. A mentira, ela tem um poder de convencimento que é algo impressionante. Os judeus acreditaram nessa mentira. Essa mentira se espalhou. De um lado, as mulheres pregando que Jesus ressuscitou. Do outro lado, os soldados pregando que Jesus não ressuscitou e ele foi roubado. E os judeus acreditaram no quê? Hein? Na mentira ou na verdade? É mais fácil acreditar na mentira do que na verdade. As pessoas têm uma facilidade para acreditar na mentira. Se fala uma mentira, pronto, acabou. Ninguém foi ver, ninguém falou. Jesus apareceu. Depois você lê aqui o texto. Se você continuar lendo o texto, Jesus apareceu, mas ninguém foi ver se Jesus apareceu. Não, eles não queriam saber disso. Eles queriam saber, era da mentira. Eles se agarraram à mentira. O inimigo, irmãos, ele tenta fazer isso hoje, encher o coração das pessoas de mentira, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não pode fazer mais nada por ninguém. Essas mentiras do diabo, elas continuam enchendo o coração das pessoas, e as pessoas continuam acreditando mais na mentira do diabo. Quantas pessoas que acham que podem encontrar salvação em outro lugar? Quantas pessoas que acham que podem serem felizes encontrando um outro caminho? Mas a verdade é uma, que só existe um caminho. A verdade é uma vida, que é Jesus. Mas o diabo tem espalhado mentiras pelo mundo. Por isso que nós, irmãos, que somos comprometidos com a verdade, nós temos que divulgar a verdade. O que me chama a atenção aqui, o compromisso desses sacerdotes, irmãos, para esconder a ressurreição de Jesus. É algo de impressionar. Esses homens, esses anciãos, esses sacerdotes me impressionam. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Os soldados contaram, mas eles, cheio do diabo, cheio de mentiras, vamos comprar essa verdade. Vamos forjar uma mentira. Eles pegaram dinheiro. Da onde eles pegaram tanto dinheiro? Diz aqui que era uma grande soma de dinheiro. Pegaram dinheiro para investir em mentira. E hoje nós temos dificuldade, irmãos, para pegar dinheiro para investir na verdade de Deus. É de impressionar hoje como são poucos aqueles que têm disposição no coração para ajudar na verdade. É de impressionar, irmãos, como são poucos aqueles que têm um coração dispostos. Eu vou ajudar, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque eu quero que a verdade se espalhe. Esses homens reuniram, arrumaram dinheiro, sabe lá de onde,
tiraram do que não tinha, deram para os soldados e junto com o dinheiro deram a mensagem: vocês vão dizer que vocês dormiram e os soldados e os discípulos roubaram o corpo. Essa é a mensagem. E eles saíram fazendo aquilo. E como diz aqui o verso 15, essa versão, essa mentira, chegou até o dia de hoje. É por isso, essa é uma das razões que até hoje o povo judeu está esperando o Messias. É por isso, irmãos, que até hoje aquele que seria descendente de Davi ainda não chegou. É por isso que se você falar com um judeu, ele vai dizer: o Messias vai vir. Para eles o Messias não veio. Para eles o Messias ainda vai vir. Por quê? Porque uma mentira foi pregada. Uma mentira virou uma verdade na vida deles. Nós temos que divulgar a verdade, irmãos. Nós temos que falar a verdade de Deus. Nós temos que pregar a verdade de Deus, porque senão a mentira vai prevalecer. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ele é o maior interessado que a mentira se divulgue, que a mentira se espalhe. Ele traz as pessoas cativas. Qual é o nosso grau de compromisso de anunciar a ressurreição de Cristo? Aqui nós vemos o grau de compromisso desses anciãos, desses sacerdotes, desses principais aqui sacerdotes. O grau deles de compromisso de não divulgar, que não se espalhasse que Jesus havia ressuscitado. E nós, irmãos, qual é o nosso grau, povo de Deus, de compromisso? Até que ponto nós estamos comprometidos com a ressurreição? Até que ponto, irmãos, povo de Deus, nós estamos comprometidos com o Evangelho? Ou será que nós gostamos mais do que é mentiroso, mais do que está do lado da mentira? Até que ponto nós estamos comprometidos com o reino de Deus? Até que ponto nós amamos o reino de Deus? Até que ponto nós estamos dispostos a ver que com o reino de Deus cresça? Tem muita gente por aí espalhando o veneno do diabo, espalhando a mentira do diabo, irmãos. Nós temos que espalhar a verdade de Deus. Nós temos que divulgar a verdade de Deus. Eu disse na nossa reunião de oração hoje, eu disse, as pessoas só dão o que têm. Esses sacerdotes aqui, esses anciãos são os mesmos que levaram Jesus até Pilatos, esses homens aqui. Lembra de Pilatos? Falei domingo passado. Quando eles chegaram com Jesus, Jesus sabia que aqueles homens eram movidos de inveja. Jesus sabia, Pilatos sabia disso. Esses mesmos homens aqui, eles estavam com o coração deles cheio de ódio, de inveja. As pessoas, elas só dão o que elas têm. Quando você vê uma pessoa dando muita maldade, fazendo muita maldade, falando muita mentira, é o que ela tem. Eles gastaram dinheiro, porque dentro do coração deles era ódio, eles tinham ódio de Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Por isso, eles investiam naquilo que eles acreditavam. E nós? O que nós temos no coração? Qual é o nosso compromisso com o reino de Deus? Ah, eu amo o reino de Deus. Mas amor só de palavra, irmão, eu não acredito nisso. Eu não acredito.
Um marido que diz que ama a esposa e trata mal, não faz carinho, não leva nem para tomar um picolézinho. Que amor é esse? Que amor é esse que é só na pedrada? Que amor é esse que é no descaso? Que amor é esse? Eu não entendo. A gente diz que ama a Deus, mas é um descaso total. A gente vai à igreja, vê a igreja, a gente ora, a gente canta, e a nossa vida com Deus se resume nisso. Não tem compromisso. Esses homens estavam comprometidos, pegaram o dinheiro, sabe lá, tiraram o dinheiro, comida da boca dos filhos deles. Eles deram muito dinheiro, era uma guarda, eram muitos soldados. Mas eles estavam comprometidos com o ódio deles, eles estavam comprometidos com a inveja deles, eles não queriam que se divulgasse a ressurreição de Jesus. Eles pegaram o dinheiro, vamos arrumar o que tem, vamos vender, vamos dar o jeito, mas nós não podemos divulgar isso, isso não pode se espalhar. E eles conseguiram fazer isso, irmãos. O que me dá uma tristeza no coração é saber que o empenho deles valeu a pena. Porque para os judeus, para nós não. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque teve alguns lá que não acreditaram na mentira. E a ressurreição se espalhou. A mensagem da ressurreição se espalhou e chegou até nós. Senão, nós também estaríamos incluídos aqui. Porque para os judeus, a mentira se espalhou e eles se agarraram e estão até hoje esperando o Messias. Precisamos nos comprometer, irmãos. Não podemos ser clientes do Evangelho. Nós somos pessoas comprometidas com o Evangelho. Nós não estamos aqui assistindo um culto, porque quem assiste não participa. A gente assiste no teatro, no cinema, vou assistir um filme. Você assiste, não tem compromisso, vê. Aqui não, casa de Deus não, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é feito por pessoas que têm compromisso. Você sabe que para a ressurreição chegar, para essa mensagem da ressurreição chegar até nós, muitos morreram. Muitos perderam a vida. Muitos tiveram que morrer, mas o grau de compromisso deles também com a mensagem da ressurreição era tão grande, que eles estavam dispostos a morrer como muitos morreram, para que a mensagem da verdade da ressurreição chegasse, e chegou até nós. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir o nosso Deus. Estamos comprometidos ou somos meros espectadores? Somos comprometidos ou meros espectadores? Eu espero que você seja comprometido com essa mensagem da ressurreição. Diga amém. Eu quero terminar dizendo: Jesus ressuscitou, irmãos. Ele está vivo. Nós também um dia iremos ressuscitar, iremos morrer, iremos ressuscitar para estar com Ele para sempre. Diga amém. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Fique de pé.